Olha, tem uma coisa que eu quero muito dizer, que assim, falam muito do campeonato inglês, de que tem tantos times com tanta história, que nossa, é uma coisa maravilhosa, muito equilibrado. Mas eu vou te falar, o Campeonato Brasileiro tem muita história, tem muito clube com história linda, e é um campeonato maravilhoso, não é mesmo? Bom, maravilhoso eu não digo mais tanto pela técnica, porque hoje em dia realmente nós ficamos para trás comparado com os europeus e às vezes até alguns outros países aí de outros continentes. Mas uma coisa é certa, o Campeonato Brasileiro aqui tem muito time com muita história, clube que se considera grande, mas o Campeonato Brasileiro ele é o que é e a gente sabe que ele é o que ele é por conta de tudo que a gente vê semana após semana. E quando a gente olha para trás, a gente vê tantas histórias, tantas coisas que aconteceram. Não dá para ficar achando que a grama do vizinho é a única que é verde, porque a nossa também é bastante. Vamos falar hoje sobre Campeonato Brasileiro, sobre o Brasileirão. Existe já para começar, né, uma controvérsia, uma coisa que até é piada entre alguns clubes, entre algumas torcidas, né, na verdade, de que existe o Campeonato Brasileiro a partir de 1971 e esse é o único que vale. E tem outros times que falam que não, que vale desde 1959. Então eu vou contar essa história para vocês entenderem por que que isso acontece. Lá em 1959, faz bastante tempo, existia a Taça Brasil. Ela veio para substituir o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Então era quem era campeão do seu campeonato estadual ia para esse campeonato de seleções estaduais. E aí a Taça Brasil veio para substituir isso, que aí não era só o campeão que jogava, alguns outros times também. Começou a ter bastante visibilidade naquela época, até porque ele classificava para a Libertadores, que é aí o nosso campeonato continental aqui da América do Sul. Então os clubes deram bastante valor, jogaram e depois de um tempo, em 1967, nem passou tanto tempo assim, 8 anos apenas, veio aí a taça Roberto Gomes Pedrosa, né, que é o Robertão. Foi em homenagem o nome ao goleiro Pedrosa, que jogou na seleção brasileira na Copa de 1934 e era goleiro do São Paulo, tinha falecido. Esse campeonato ele substituía o torneio Rio-São Paulo, né, que é Rio de Janeiro e São Paulo. E aí ele começou a ter bastante visibilidade, bastante atração da mídia, inclusive até mais do que do que a Taça Brasil. E já no ano seguinte passou a se chamar Taça de Prata, né? Mas o nome Robertão é mais conhecido até hoje, inclusive, para falar desse torneio. E aí, inclusive, essa questão de nomes, olha, eu nem trouxe todos os nomes, porque o Campeonato Brasileiro ele passou por tantos nomes diferentes que eu nem entrei nesse mérito de falar sobre isso hoje. Eu quero tentar falar uma coisa mais generalizada até os dias de hoje. Então foi basicamente isso. Então uma troca de nomes, aí enfim, aí na ditadura militar trocou de novo, aí muda o formato, aí muda o nome de novo, aí processam o campeonato não pode acontecer, aí muda por um ano o nome, aí volta, é uma doideira. E aí só em 1989 que passou realmente a se chamar Campeonato Brasileiro. E aí em 2003 mudou o formato para pontos corridos, que é o formato que a gente tem hoje. Na época, até 2002, era pontos corridos, mas aí os 8 primeiros se classificavam para um mata-mata. Se eu não me engano, era o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Sabia não? Aí faziam essa quartas de final, ia pra semi e tinha um campeão. Aí mudou esse formato para o jeito que é hoje, né? 38 rodadas, que nem eu falei lá no meu primeiro vídeo aqui sobre a Premier League. Se você quiser saber melhor, você vai naquele vídeo e lá tem uma explicação melhor sobre esse formato de campeonato que é pontos corridos. Só que aí, qual que é o problema? Em 2010, 13 anos atrás, nem faz tanto tempo assim, a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que é o ícone que fica na camiseta do Brasil, inclusive, unificou esses campeonatos, né? Desde a Taça Brasil, Robertão, Taça de Prata e assim vai, desde 1959 ao Campeonato Brasileiro. Então passou a considerar os títulos daquela época como Campeonato Brasileiro também. O que, na minha opinião, faz sentido.
É a mesma coisa que a gente vê na Inglaterra com a Premier League. Antes tinha ali o campeonato inglês, né, que era chamado de Football Cup, se eu não me engano. E aí eles passaram a chamar Premier League. Então eles contam as duas coisas. Ah, eu tenho tantas Premier Leagues, mas eu tenho vários campeonatos ingleses. É o caso do Liverpool, por exemplo. O Liverpool tem uma Premier League e 18 campeonatos ingleses, do formato antigo. Não precisa anular nenhum dos dois, mas eu acho que só simplesmente separar a conta e considerar, beleza, ó, tem campeonato brasileiro e tal, mas vamos olhar pro Brasileirão de uma maneira diferente. Então, de campeonato nacional aqui no Brasil, você tem vários, e eles todos, desde 1959, são considerados pela CBF como campeonato brasileiro oficial. É um título oficial ali de título nacional, ok? Então, esse é o problema. É isso que causa tanta divisão, tanta briga, vai. Isso não causa tanta briga, mas é a provocação de alguns clubes e vocês já vão entender por quê. Bom, então vamos falar aí dos times que são campeões desse Campeonato Brasileiro, segundo a CBF, na contagem dela, para vocês entenderem. E já vou dando um spoiler até do porquê que eu falei aquilo lá no começo. São 17 clubes que já venceram o Campeonato Brasileiro, isso considerando desde 1959, tá? Os campeonatos existem há bem mais tempo do que isso. Se você pega lá na Inglaterra, que nem eu falei, de 1888, a gente tem muito time diferente. Então vamos lá. O Palmeiras tem 11 títulos, é o maior campeão. O segundo é o Santos e o Flamengo empatados com 8. O Corinthians com 7, São Paulo com 6, Cruzeiro, Fluminense e Vasco com 4. Aí você tem o Internacional com 3. Com 2 títulos você tem Bahia, Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro. E com um título, Atlético Paranaense, Coritiba, Guarani e Sport Clube Recife. Então, primeiramente, o que você pode ver é uma hegemonia dos times paulistas, né? Você tem aí 5 clubes do estado de São Paulo que já venceram o Campeonato Brasileiro. E no top 5 você tem 4 clubes, né? O primeiro é um paulista também, paulistano, né? Um clube paulistano, na verdade, né? Do estado de São Paulo. Se você olhar apenas para Campeonato Brasileiro, né? Como um título aí desde 1971, que é o formato, não o formato, mas é o campeonato que nós temos até hoje, pegando de 71 até 2022, né? O ano passado. Os maiores campeões são Palmeiras, Flamengo, Corinthians com 7 títulos. O São Paulo com 6, o Vasco tem 4, o Inter, Fluminense e o Cruzeiro tem 3, o Santos e Atlético Mineiro e o Grêmio tem 2, e ainda temos com o título Guarani, Atlético Paranaense, Botafogo, Bahia, Sport e Coritiba. Então, fazendo essas duas separações, na minha opinião é assim que se deve contar. Você tem as duas coisas para contar. Quem é o maior vencedor de títulos nacionais? É o Palmeiras com 11. Quem é o maior campeão do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro? Você tem Palmeiras, Corinthians e Flamengo com 7 títulos empatados na liderança. Pronto, pra mim assim era o jeito certo, mas enfim, né? Vamos então falar de como as coisas estão nesse momento no Campeonato Brasileiro de 2023. Hoje é dia 17/6. Você tem aí no G4 brasileiro, né? Hoje, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Atlético de Minas Gerais, né? Atlético Mineiro. Os 4 primeiros vão para Libertadores, né? Direto. Em quinto e sexto tem o Fluminense, que vão para pré-Libertadores. Aí você tem Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, Inter, Fortaleza e Bragantino, né? Aí se classificando para a Sul-Americana. Santos, Cuiabá, Bahia, Corinthians e na zona de rebaixamento, por enquanto, Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Coritiba. Todo mundo aí com 10 partidas jogadas. São os times aí que estão me surpreendendo negativa e positivamente, como todos os anos do Campeonato Brasileiro, inclusive, viu? Sobre a fase atual, o que eu posso dizer para vocês é assim, o Campeonato Brasileiro ele tem se transformado, finalmente, graças a Deus, porque ficou muito claro. O que afeta muito é investimento nos clubes, o que fez com que muitos deles se endividassem aí por má gestão, mas é por conta disso também. Jogadores que hoje não ficam mais muito tempo nos seus clubes, né? É muito difícil você ver um jogador brasileiro que é uma jovem promessa ficar até depois dos 20 anos aqui no Brasil.
O cara sai, vai para a Europa, chega um clube europeu pagando 50 milhões, 40 milhões de euros, vale muito a pena, porque os clubes precisam do dinheiro. Claro que você tem até exceções hoje, por exemplo, né, nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, você viu Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro fazendo grandes contratações aí milionárias, pagando mais 1 milhão de salário por mês para jogador. O Atlético Mineiro a gente vê que se afundou numa dívida bilionária, né? O que aí dá pra ver que, beleza, eles fizeram, mas a que custo? E por conta desses problemas financeiros, você viu muitos clubes brasileiros se tornando SAF, né? Se tornando uma empresa, um clube empresa. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de formato de gestão de clube, porque aí é uma coisa bem mais complexa para eu falar rapidão em 1 minuto. Mas você tem exemplos como o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco se tornando isso, né, estando aqui na Série A. E você vê diferentes resultados. O Botafogo está em primeiro, né, no Campeonato Brasileiro nesse momento. Tá trazendo resultados a princípio. O Vasco está em penúltimo. O Cruzeiro está mais ou menos. Então, assim, qual que é o modelo certo, né? Quem que tá certo? Eu acho que não tem essa, porque os 3 trabalhos são muito curtos para você avaliar se deu certo, se tá certo ou não. E tudo depende também de várias variantes, né? Mas é basicamente isso. Hoje você chega no Campeonato Brasileiro e quem que é favorito para ganhar? É sempre o Palmeiras, é o Flamengo e aí alguém vai correr por trás. Pode ser o Atlético Mineiro, pode ser o Fluminense, agora tá sendo o Botafogo, não era uma coisa que a maioria esperava, mas você vai tendo esses times aí, mas você sempre tem que ter atenção para os clubes grandes do Brasil. Você tem o Grêmio, você tem o Inter, São Paulo, Corinthians, Santos, o Cruzeiro. Esses clubes você tem que sempre olhar de uma maneira tipo, mano, pode ser que esse clube surpreenda. Infelizmente, a maioria dos clubes não consegue se manter em alta por tanto tempo, né? Com exceção aí de Palmeiras e Flamengo nesses últimos anos. Mas é uma coisa que não é uma regra. É difícil isso acontecer. Teve o Corinthians, né? Na década passada também, tendo bastante momentos aí de alta, né? Se mantendo em alta por bastante tempo. Mas é basicamente isso. Eu acho que nesse Brasileirão, no final das contas, vai acabar sendo aí Palmeiras ou Flamengo os campeões. Eu acho que eventualmente o Botafogo vai perder as pernas ali, é bem possível. Mas eu acho que uma Libertadores, quem sabe eles não dão uma beliscada, né? E atenção aí pro Corinthians e pro Santos, né? São clubes grandes aí que estão perto da zona de rebaixamento. O Corinthians até estava na zona de rebaixamento em algumas rodadas aí. E, né, brigando bastante para fugir disso. Renato Augusto lesionou agora também, né? O Santos passando por problema financeiro e não consegue contratar ninguém. O que será, né? Qual que é a saída para isso tudo? Bom, esse é o panorama para dizer aqui sobre o Campeonato Brasileiro. É isso que eu acho que vai acontecer nessa temporada. Eu acho que o maior problema que a gente tem da parte técnica aqui do Brasil é que os clubes e as torcidas principalmente não sabem esperar um treinador implementar, né, o futebol dele, a ideia de jogo dele e sair trocando de treinador. Você vê isso em todos os clubes. É muito difícil um clube no Brasil não trocar de treinador a cada 2 temporadas. É quase um absurdo. A maioria dos clubes aqui no Brasil trocam de treinador toda temporada. É óbvio que não vai trazer resultado. Você tem que deixar o cara trabalhar. Simples assim. Você tem que deixar para um jogador assimilar uma ideia, demora, né? Não é fácil. E você tem vários exemplos na Europa de times aí que ficaram com o mesmo treinador durante bastante tempo, não alcançando muita coisa e do nada cresceu e aconteceu. Aqui no Brasil a gente nunca vê isso porque ninguém nunca deixa, né? Mas é só isso, eu queria finalizar apenas falando isso, que é uma coisa que me incomoda muito, mas tudo bem. Então, o Campeonato Brasileiro, vou falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, sobre clubes brasileiros. Aí, dependendo de como eu conseguir assistir os jogos, né, acompanhar. Agora, como não está tendo campeonato na Europa, pode ser que eu consiga ter um foco maior nisso, mas eu não garanto isso sempre, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Inclusive, esse vídeo é um pedido de vocês. Então, nos vemos na próxima.